Olá pessoal, tudo bem? Professora Daiane. Hoje a gente vai trabalhar em relação ao esqueleto dos animais. Bom, para que serve esse esqueleto? Tá? Ele tem algumas funções importantes. Primeira função, proteção mecânica. Então, quando a gente pensa em esqueleto, a gente tem que lembrar do crânio. Para que serve o crânio, pessoal? Para proteger o nosso encéfalo, tá? Que é um órgão vital, um órgão muito importante para a manutenção da vida. O que mais que nós temos que lembrar? Em relação à caixa torácica. Então, a caixa torácica também é uma sustentação óssea que também vai proteger dois órgãos muito importantes no nosso corpo, que é o coração e os pulmões, que também são órgãos vitais. Então, a primeira importância é a proteção mecânica. O que mais? Suporte muscular. O esqueleto, ele também vai se ligar ao músculo, tá? Entre o esqueleto e o músculo, a gente tem o tendão, que é o tecido conjuntivo. Então, que vai ficar ali no meio dos dois. Então, o esqueleto, junto a esse músculo, ele vai garantir ali uma série de movimentação no nosso corpo. Tá? Então, ele vai permitir o sistema de alavanca, né? Enquanto um músculo ele vai se contrair, o outro músculo relaxa. Tá? Então, ele é importante para a movimentação do corpo. Terceira função, hematopoiese. O que seria a hematopoiese? É a produção de células do sangue. Então, nós temos que lembrar de uma região chamada de medula óssea. Quando a gente pensa em medula óssea, a gente tem que lembrar que é o centro do osso, né? Então, medula, região central do osso. O que acontece na medula óssea? O processo de hematopoiese, ou seja, produção de células do sangue. Então, aqui serão produzidas hemácias, os leucócitos, correto? As plaquetas, que são fragmentos de células. Então, o esqueleto também tem essa função de hematopoiese. E uma quarta função, que é a proteção contra a desidratação, contra a perda de água. Neste caso aqui em específico, de animais que têm um esqueleto externo ao corpo, que é o exoesqueleto, aquele esqueleto que fica em contato direto com o ambiente. Então, esse esqueleto dos artrópodes, eles vão servir também para evitar a perda de água. Bem, pessoal, dando continuidade ao nosso assunto, eu separei aqui alguns animais importantes, tá, para eu comentar com vocês em relação ao esqueleto. Então, em primeiro lugar, gostaria de comentar com vocês em relação às esponjas, que constitui o nosso primeiro grupo de animais na escala evolutiva. Então, em relação às esponjas, como que esses animais eles se sustentam? Tá? Então, tem algumas estruturas importantes. Existe a rede de espongina nesses animais. A espongina é uma estrutura proteica, então essa rede ela serve como sustentação, e também espículas. Então existem espículas calcárias e espículas silicosas. Então as espículas também servem, são estruturas que também servem para a sustentação desses animais. Segundo, os corais. Os corais fazem parte do segundo grupo de animais na escala evolutiva, que são os selenterados ou quinidários. No caso, os corais, eles formam um exoesqueleto calcário, tá? Um recife de coral, né? Uma estrutura gigantesca aqui, que a gente encontra ali em algumas praias, né? Se destaca muito a barreira de recifes de corais da Austrália, tá? Então, esse exoesqueleto ali, coralíneo, né? Recifes de coral, recifes de corais, eles apresentam uma alta biodiversidade. São regiões ali que são berços, né? Vários animais, como peixes, desovam nesses locais. Então, é um ambiente de uma riqueza de espécies gigantesca. Esse ambiente, pessoal, ele tem esses recifes, tá? E esses recifes aí, eles vêm passando por alguns problemas de ordem ambiental. Problemas ocasionados principalmente pelo aquecimento global. O que o óxido, dióxido de carbono, ele está provocando nesse exoesqueleto, tá, desses animais?
como esse CO2 ele é liberado em abundância nesse meio, principalmente, né, através da queima de combustíveis fósseis, né, a principal causa, né, é o principal fenômeno que libera esse gás sobremaneira no ambiente. Como eu tenho esse gás em abundância ali no meio, o que acaba acontecendo? Esse gás carbônico ele acaba reagindo com a água. Quando eu tenho a reação do gás carbônico com a água, o que eu vou formar? O ácido carbônico. Esse ácido carbônico ele acaba adentrando nesse ambiente marinho ali e levando a um processo chamado de acidificação. Tá? Então acontece uma acidificação e uma corrosão. Então esse exoesqueleto ele vai sendo corroído, ele vai sendo degradado. E isso ocasiona a morte dos corais. Bom, e existe também um outro tipo de problema ambiental que vem ocorrendo. Também devido ao aquecimento global, excesso de gás carbônico, ou ainda uma insolação, né, muito grande nesse ambiente marinho, ele vai provocar a perda desses recifes de corais ali, de algas que vivem dentro desses corais. Tá? Então existem algas ali que vivem em relação de mutualismo com esses corais, né, que vão ganhar um ambiente ali ideal, vão ganhar sais desses corais e, por outro lado, essas algas acabam produzindo o quê? Matéria orgânica para esses corais. Tá? E a maioria das cores que os corais apresentam é devido à presença dessas algas. Então, esse aquecimento global ele acaba provocando, pessoal, a morte dessas algas. Ou essas algas acabam deixando esses corais, tá? Acabam saindo desses corais. E aí ocasiona um problema chamado de branqueamento dos corais, que também pode levar à morte desses animais. Então a gente tem ali duas situações. A primeira que eu coloquei para vocês, que é um processo de acidificação ocasionado pelo ácido carbônico, e também pode acontecer um processo de branqueamento devido à morte dessas algas que vivem ali junto a esses corais. Tudo bem? Bom, moluscos. Moluscos também. Tem alguns moluscos, né, que apresentam conchas calcárias. Né? Por exemplo, a gente tem lá no grupo dos univalves, né, ou ainda chamados de gastrópodes, por exemplo, o caramujo, o caracol, ele tem uma concha. Tá? Então essa concha aí, ela vai servir como uma estrutura de sustentação para as vísceras, né, para os órgãos desses animais. Eu também posso citar os bivalves, né? Bivalves, duas conchas, por exemplo, ostras, mariscos, que também apresentam essa concha. Tá? Por outro lado, nós temos alguns moluscos que não apresentam concha, como a lesma ou ainda a lula, que tem uma concha interna, tá? Mas existem alguns que possuem essa estrutura. O que mais, pessoal? Os artrópodes. Os artrópodes é um filo que se destaca, né? São animais que se destacam, porque eles apresentam o exoesqueleto, principalmente formado por quitina. O que é a quitina, gente? Quitina, vamos relembrar, é um carboidrato, tá? É um polissacarídeo, que tem um papel estrutural importante. Então, ele vai formar esse exoesqueleto ali, que é resistente, tá? Além disso, esse exoesqueleto, ele também tem proteína, ele também tem lipídio, tem uma cera ali que evita, como eu disse já para vocês, a perda de água excessiva. Então, o exoesqueleto é formado por proteína, por lipídios e principalmente por quitina, que é esse carboidrato polissacarídeo. O que mais, pessoal? Equinodermos e cordados para a gente finalizar. Equinodermos, estrela do mar, bolacha do mar, pepino do mar, são animais exclusivamente marinhos, né, que possuem espinhos na pele, e o esqueleto dele é interno, então nós chamamos de endoesqueleto. É um esqueleto ali que é formado pela mesoderme e é envolvido, né, pelo corpo desses animais, pela epiderme. Então é um esqueleto que fica internamente ao animal. E também eu posso citar com vocês os cordados, né? Os cordados, peixes, anfíbios, répteis, aves, mamíferos, enfim, né? São animais que também apresentam um esqueleto interno ao corpo.
Pessoal, continuando então, agora eu vou trabalhar com vocês um pouquinho sobre a troca do exoesqueleto. Os artrópodes, para eles crescerem, eles têm que trocar o exoesqueleto. Porque esse exoesqueleto, como ele é uma estrutura rígida, ele acaba impedindo o crescimento desses animais. Então, como que é o padrão de crescimento dos artrópodes? Vamos relembrar. Esse gráficozinho, o que ele está mostrando para a gente? Ele está mostrando o crescimento dos artrópodes. Olha só, os artrópodes estão crescendo e eles ficam um período aqui estagnado. O que está acontecendo nesse período aqui? A troca do exoesqueleto. Como que é chamado isso, pessoal? Muda ou equidise. Então, eles devem fazer muda para conseguir crescer. Então, eles trocam o exoesqueleto, cresce. Troca o exoesqueleto, crescem. Troca o exoesqueleto, cresce. Qual é o hormônio que induz a troca do exoesqueleto, a equidise? Ele é chamado de equidisona. Então, a equidisona, ela controla isso. Ou seja, ela estimula a troca do exoesqueleto. Tá? Então, quando o animal está trocando, ele tem uma alta concentração desse hormônio da equidisona. Por outro lado, eu tenho outro hormônio chamado de neotenia. A neotenia é um hormônio que ela existe em grandes quantidades na época jovem do animal. Então, no ato lá, quando ele começa a chegar na fase adulta, começa a sofrer um processo de metamorfose, diminui bruscamente a neotenia. Então, a neotenia ela é um hormônio que não estimula, tá, essa troca do exoesqueleto. Então, ela tem uma ação contrária à equidisona. Outra coisa importante que eu gostaria de comentar com vocês é a curva de crescimento de outros animais que não são artrópodes. Os outros animais têm um crescimento do tipo sigmoide. Um crescimento sigmoide. Então, os outros animais, tá, basicamente, né, eles crescem dessa maneira. Tá? Cresce, tem um crescimento e, posteriormente, tá, eles acabam tendo o quê? Um crescimento contínuo. Tá? Chega ali a uma fase, né, de estacionária de crescimento. Tá? Então, eles acabam ocupando inicialmente o ambiente, eles acabam se alimentando. Então, no início, o crescimento é bem acelerado, né? Depois começa a ter um grau de competição, ou seja, né, começa a ter ali um controle populacional, competição, falta de alimento, predação, né, os fatores ali que vai dar um grau de estabilidade para esse meio, e aí então tem um crescimento, né, de forma contínua. Tá? Então, geralmente os animais têm um padrão sigmoide de crescimento. Já os artrópodes não possuem esse tipo de crescimento aqui em escada que eu trabalhei com vocês. Tudo bem? Bom, pessoal, para finalizar então essa aula, vou comentar com vocês um pouquinho em relação à metamorfose dos artrópodes. O que a gente tem lá? Nós temos 3 tipos de situações diferentes. A primeira é um tipo direto, metamorfose direta. O que quer dizer metamorfose direta? Não tem fase larval. Então, é um tipo de ametábolo. A quer dizer não tem metamorfose. Não passa por mudanças visíveis. Tá? Então, eu tenho o ovo. Desse ovo aqui vai sair um jovem, né? Vai sair ali um ser que é extremamente parecido com um adulto. Não tem diferença. Tá? Então, aqui não existe mudanças nas características. Qual é o principal exemplo aqui do ametábolo? Traça de livro. Tudo bem? Bom, na indireta. Indireta quer dizer que tem fase larval. A indireta ela pode ser de 2 tipos. Hemimetábolos, quer dizer meio, metade, e holometábolos. Holo quer dizer total. Então, hemimetábolos, eu tenho o ovo, correto? Do ovo sai uma ninfa, ou seja, uma ninfa geralmente ela tem uma cor bem esbranquiçada, não tem asas, tá? Essa fase de ninfa aqui. E é menorzinha, depois ela tem um crescimento, ela ganha asas, e aí ela vai se transformar no adulto, ou imago. Então eu tenho ovo, ninfa e adulto. Exemplo de
seres hemimetábulos. Eu posso citar para vocês gafanhotos, as baratas, tá? E o último, holometábulos. Eu tenho o ovo, do ovo vai sair uma larva, uma lagarta. Essa lagarta aqui, dela, ela vai se transformar numa pupa ou crisálida, então uma estrutura fechada ali. Ela fica um tempo ali, né, numa reserva, no estado mais inerte, se preparando então para essa última fase que é o adulto ou imago. Quem que passa por essas transformações aqui, pessoal? Que é muito visível no meio, né? Você consegue enxergar isso muito fácil. Borboletas, mariposas, tudo bem? Então você consegue enxergar essas diferentes fases aqui. Isso é muito importante, porque, por exemplo, a larva, a lagarta, ela tem um tipo de vida que é completamente diferente do adulto, da borboleta adulta. Então isso é importante porque não gera o quê? Competição, tá? Então a lagarta da borboleta, ela não vai competir com a borboleta adulta, tá? Então por quê? Porque possuem nichos ecológicos diferenciados. Tudo bem? Obrigada. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar.